Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, estamos recebendo no Conexão Poder o senador Álvaro Dias, que esteve em Cuiabá, está em Cuiabá, para o evento do partido Podemos, o partido novo, da qual ele é um dos líderes. O senador Álvaro Dias também é pré-candidato a presidente da República já no ano que vem, e está construindo essa candidatura aqui em Cuiabá e também em Mato Grosso, e também já articulando candidatura própria do partido para governo no ano que vem. Participa dessa entrevista comigo meu amigo, colega jornalista Paulo Coelho. Senador Álvaro Dias, começando pela reforma política. Como é que ficou isso, hein, no Senado? Fundão, financiamento de campanha, 1 bilhão, quanto que é, Paulo? 1,7, não é? É muita coisa, né? Mas já melhorou, eram 4? Pretendiam-se 4,5. E aí, o povo vai bancar a campanha? Ainda, né? O senhor votou contra. Eu me posicionei contra desde o primeiro momento, porque a hora é difícil, né? Nós estamos vivendo um drama, uma tragédia política, desencanto total, os partidos desacreditados, alguns procuradores denominando os partidos de organizações criminosas, né? De lavanderia de dinheiro sujo. Aí você falar em jogar dinheiro no caixa desses partidos certamente provoca uma reação de revolta, né, na população. E é evidente, no mundo todo há financiamento público de campanha, nos países mais avançados especialmente, não é? Mas não tem a roubalheira que tem aqui, né? Mas aqui nós estamos vivendo um momento em que não temos partidos, são Não dá para siglas. confiar, né? É verdade. E aí você discutir financiamento público nessa hora é inadequado. São siglas e muitas delas de aluguel, Exato. né? São siglas que foram estimuladas, inclusive, pelo fundo partidário. O número de siglas, né, temos 35 siglas hoje. Na Câmara dos Deputados, 28 siglas possuem. Eu prefiro falar sigla do que partido, porque, na verdade, na acepção da palavra partido, nós não encontramos hoje no quadro partidário brasileiro nenhum, não é? Então, nós estamos caminhando para uma mudança no Brasil e a chamada reforma política tem que começar exatamente por estabelecer normas rigorosas para a organização dos partidos políticos. E isso virá certamente depois das eleições. O que houve foi um arranjo na legislação, um arranjo provisório na legislação, e nós vamos rediscutir isso certamente depois das eleições do ano que vem. Não se perdeu muito tempo discutindo isso para se chegar a praticamente nada? Aliás, a reforma política é discutida há décadas, né? E ela não acontece. E ela não acontece, quando acontece, miúde, ela não tem. em prol deles próprios, né? Agora, por que essa discussão se prolongou? Pelo excesso de partidos, aí, interesses diversos, não é? Então não há consenso para a deliberação. Então a maior demonstração de que nós necessitamos de uma reforma política que reduza inclusive o número de partidos foi o que ocorreu agora no debate sobre reforma política, né? E eu acho que primeiro os políticos, nós todos, devemos pedir desculpa, pedir perdão à população, porque não fizemos ainda uma reforma política, principalmente para reduzir os índices de corrupção no processo eleitoral, porque estamos debatendo isso há muito tempo, muitos já prometeram, mas eu vou explicar por quê. Nós somos um sistema presidencialista forte. As reformas de profundidade só ocorrem quando o presidente da República lidera o processo, Endossa, né? Articula e, obviamente, busca o consenso. E se não consegue consenso, a democracia diz que quem tem voto ganha, né? Então, vai para o voto. O que eu advogo é que o próximo presidente, se eventualmente eu chegar lá, eu farei isso, né? Convoca um grupo de especialistas, escolhe aí alguns especialistas para elaborar um pré-projeto. Você foge do corporativismo, né? Porque formalizar uma proposta dentro do próprio Congresso há o risco do corporativismo, a defesa, a legislação em causa própria. Então,
O presidente da República subscreve um pré-projeto, um projeto, encaminha ao Congresso Nacional, que vai debater. Aí nós vamos discutir qual é o modelo político adequado para o país nessa hora. O senhor está propondo, o senhor tem uma ideia de reduzir o número de partidos para 7, é isso? Não, aí o número quem decide é a população, porque nós devemos estabelecer normas que nós denominamos de cláusula de desempenho, cláusula de barreira. O que o Congresso aprovou agora é tímido, né? Estabeleceu 1,5%. A partir de agora, o partido que não alcançar 1,5% de votos não tem acesso distribuídos pelo menos um terço dos estados, não terá bancada representada no Congresso, como não terá também acesso ao fundo partidário e ao horário de rádio e de televisão. Então foi um avanço insuficiente, mas nós podemos considerar um avanço. E é desta forma, então, você instituindo uma cláusula de barreira mais rigorosa, como na Alemanha, por exemplo, 5%. Aí sim você vai reduzir o número de partidos representados no Congresso Nacional e com acesso também a fundo partidário e horário. Isso tem que deixar claro, esse 1,5% o partido tem que ter 1,5% dos votos, né, para poder ter acesso a esse fundo partidário. Exato. E muitos partidos são criados só para realmente receber esse fundo, mais nada. Esse fundo partidário que estimulou, virou aí uma fábrica de siglas, né? Além dos 35 já registrados, o ministro Gilmar Mendes disse que tem mais 60 na fila lá no TSE. Ninguém quer impedir a criação de partidos, que criem quantos partidos quiserem, para defender causas, com as suas bandeiras. Nos Estados Unidos não são só dois. Imaginam muitos que são só dois partidos, democrata e republicano. Não, são mais de 140. Ocorre que não chegam, não se constituem como partidos representados. Ficam na defesa de causas, meio ambiente. E não recebe fundo partidário. Claro. Lá, até nos Estados Unidos tem financiamento público de campanha, inclusive nos Estados Unidos. Mas aí eu vou... Então, quer dizer, um país liberal, um grande país do liberalismo econômico, pratica-se lá essa denominação de fundo público de campanha. Mas no momento não é esse para se discutir no Brasil, por isso essa reação contrária. Assim, de fato, já existe o financiamento público. Quem banca as campanhas? É imposto. Só as empreiteiras. Depois quem pega as obras, superfaturadas, aliás, só as empreiteiras. E quem paga? O povo. Então, existe o financiamento público. Por tabela, mas existe. Mas é por isso que se acabou com a doação empresarial, né? As empresas não podem mais doar. Realmente, boa parte da corrupção na administração pública começa na campanha eleitoral, nessa barganha. Né? Toma lá da cá. O financiamento da campanha em troca da obra. Muitas vezes desnecessária e quase sempre superfaturada, para poder dar o retorno em razão do financiamento da campanha. Então houve o fim disso, agora é só a contribuição pessoa física, né? E instituiu-se agora esse fundo que fica com parte desse subsídio, que é do horário gratuito da televisão. Não teremos o horário gratuito dos partidos e esse recurso vai para esse fundo. E uma parte 30%, né, das emendas impositivas de bancada. Isso aí que vem o dinheiro público. Eu queria perguntar, o Podemos está chegando aí com propostas inovadoras, que na verdade teria que ser o normal, né? Quer dizer, não a corrupção, enfim. Aí, depois que se consolida, especialmente depois que se chega ao poder, a questão do toma lá da cá, que é tão praguejado hoje, que é tão condenado pela população, e a gente vê hoje isso muito claro na política, no quadro político brasileiro. Como o senhor, sendo pré-candidato e depois se conseguir se eleger, pretende lidar com isso? Porque há um grupo que se forma, que se ajuda a chegar lá, não é? O senhor não tem hoje tem que pegar o cenário nacional, que nós temos hoje partidos que possam ser aliados numa campanha, numa candidatura de Álvaro Dias.
não são tantos. O senhor terá que lançar mão de apoios significativos hoje. Nós temos aí. Como administrar essa engenharia para não ficar refém dela lá no poder? É possível, e eu acho que essa pode ser a nossa primeira e grande prioridade, né? Que é acabar com esse sistema atual do balcão de negócios, né? Que leva ao aparelhamento do Estado, ao loteamento dos cargos e o desperdício de recursos públicos, com repasse muitas vezes não guardando a necessária relação entre custo e benefício do investimento realizado. Ou seja, muitas vezes você repassa o dinheiro público para atender um pleito político de um parlamentar e muitas vezes aquele dinheiro é mal usado, porque aquela não é a prioridade, não é o projeto mais necessário naquele momento para a população. Então esse é o sistema, o mal do sistema. Eu não acredito, aliás, esse sistema esgota a capacidade do poder público de investir nos setores essenciais, como saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento, enfim. Eu não creio que o Brasil vai alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza enquanto esse sistema perdurar, porque ele aumenta a dívida pública. Veja o salto que deu a dívida pública brasileira. Hoje, 4 trilhões e 900 bilhões, 75% do PIB. Gasta 52% do orçamento nesse ano para pagar juros, serviços e encargos. Portanto, 1 trilhão 722 bilhões nesse ano. Acaba com a possibilidade do Estado investir, pelo menos de forma eficaz, em setores essenciais. Então tem que acabar com esse sistema. Como? É possível. Eu fui governador, é claro que... Proporcionalmente é diferente. A proporção é diferente, mas a prática pode ser a mesma. Não houve balcão de negócios, nenhum partido indicou secretário, ninguém indicou chefe de polícia, nada. É qualificação técnica, é preparo, é probidade. Os critérios são esses: eficiência, aptidão para cargo executivo. E aí vamos lá. Então vamos lá, como é que coloca? O que ocorre hoje é que primeiro o governante quer conquistar o apoio do Congresso a qualquer preço. Aí paga caro, aí vem o balcão, aí compra voto, compra consciência, compra partido, traz o setor privado para ajudar, a empreiteira banca, paga propina. É isso que ocorre. Aí depois vai tentar o apoio da sociedade. E quando a sociedade descobre... Ser inverso, né? Quando a sociedade descobre, ela não apoia. Então, nós temos que inverter o processo. Imagine você, se eu chegar à presidência da República, se não vou fazer isso. Primeiramente, apresentar as propostas de mudança. Se comunicar bem com a população, tem que ter competência para se comunicar. O Plano Real deu certo porque houve boa comunicação na época com a sociedade e a sociedade assimilou a proposta e assumiu o comando da implantação do Plano Real. Então, é da mesma forma, você tem que convencer as pessoas que as reformas são boas para elas, são a favor delas e não contra elas. Aí você obtém o apoio popular. Com o apoio popular você tem o apoio do Congresso. O Congresso corre atrás, não rema contra a correnteza. E nós não podemos ficar também puxando para baixo o Congresso Nacional, imaginando que ele é um vendilhão permanente, que ele só se vende. Muitas vezes aceita o jogo porque o executivo é que corrompe. É o poder corruptor. Nós achamos que é possível sim governar o país sem um balcão de negócios. Não há necessidade de rimar governabilidade e compromisso. Não, eu queria só acrescentar. Estou falando da questão eu, presidente. Agora, eu, candidato para chegar à presidência. Porque o senhor vai ter um caminho para chegar lá, o senhor vai ter que lançar mão. Aí eu acho que é mais fácil, porque hoje... Mas como? Você vai ter que ser flexível. Essa eleição... Mas eu queria só concluir. Ser flexível, como que o senhor pode ser flexível com uma tendência tipo PMDB, com PSDB? Está todo mundo vai ter que se aliar, amassado aí. E o Podemos está hoje puro. Exatamente. Então, eu digo que é mais fácil na campanha do que depois. Na campanha é mais fácil por quê? Porque a população já está revoltada com esse sistema. Ela sabe que o bolo é pequeno demais para tanta gente comer. Então, quando a população vê que os partidos grandes estão se unindo, estão reunindo siglas
para dizer, olha, nós temos uma grande frente, uma ampla aliança, uma proposta de coalizão partidária enorme, forte, a população fica desconfiada e caminha na direção oposta. Isso já ocorreu em muitos municípios na eleição municipal. Quando os partidos se juntaram, se reuniram, quem ficou sozinho acabou ganhando a eleição. Ou seja, quem está mais longe desse establishment, desse sistema, não é? Quem estiver mais longe tem mais chance de obter o apoio popular. Aquele velho adágio, né? Antes só do que mal acompanhado. Então, se você pergunta, mas o Podemos não vai querer nenhuma aliança? Não, nós aceitamos, mas não é essencial para nós. Nós podemos até caminhar sozinhos. A reforma não Agora foi você vai aprovada, dizer, mas não tem tempo de TV. Isso que eu ia perguntar. Tudo bem. Não tem- Nós jogamos com essa dificuldade. Vamos jogar com essa dificuldade. Mas preferimos ficar sem o tempo de televisão do que ficar sem autoridade para o discurso de combate à corrupção e de mudança que é a exigência da população. Mesmo em pese que isso possa custar não a eleição, porque se você prefere andar sozinho... Mesmo que custe a eleição, mesmo que isso nos derrote, mas a gente tem que confiar um pouco na inteligência da população. Apostando na ideia. Ou confiar muito na inteligência da população. Porque os veículos de comunicação, eu estou aqui com vocês já comunicando a minha proposta. Os veículos de comunicação certamente estarão à disposição dos candidatos para as entrevistas, para os debates. Isso vai ajudar. O horário eleitoral, ele perde muito em audiência mesmo, não é? Então, é claro que aquelas inserções são fundamentais, porque elas entram em horário nobre. Historicamente, 30% só da população vê horário. Exato. Isso é pesquisa. Não, mas Então, hoje nós temos outros meios de comunicação, as redes sociais, por exemplo. E eu acho que o debate nacional vai ser intenso. E aí os meios de comunicação vão se interessar por esse debate, vão abrir espaços para que nós possamos debater. Tem aquela pré-campanha, né, que antecede ao horário eleitoral gratuito, em que os noticiosos de TV oferecem espaço para as candidaturas, né, o dia a dia dos candidatos. Então é com isso que a gente tem que jogar. Porque se nós ficarmos dependentes de amplas coligações, né, para ter mais espaço de televisão, nós vamos comprometer a nossa proposta. Nós não queremos assumir esse tipo de compromisso que venha depois comprometer a execução de um plano de governo que tenha por objetivo mudar o país com essa reforma do Estado mesmo, que começa ali. Esse é o carro-chefe, é o primeiro passo, a reforma do Estado para depois chegarmos às demais reformas. Tomar o cuidado de não se montar um Frankenstein também, né? Porque se você tem uma candidatura tida como, por ser nova talvez, até pelos nomes que há nela, não é? Puros, né? E aí você se coliga com partidos já... Você traz a poluição, né, Paulo? Você traz a poluição e Você não pode pagar pelo crime que não cometeu. Cometeram crimes que paguem, né? Que fiquem com o desgaste. Não tragam... Esse vai ser o discurso da sua avaliação? Quer dizer, agora nesse pleito de 2018, não é, a população hoje terá a possibilidade de fazer essa reflexão e confirmar na urna. Será essa a tônica da eleição de 2018, dessa avaliação? Quer dizer, a rejeição não ao que está aí, a tudo que está aí, e sim a um outro novo que vem, mas que vem com uma proposta substancial. A pesquisa é clara, né? Ela, como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. A regra é clara, a pesquisa é clara. E a sua rejeição é baixa. A minha rejeição é a menor de todos. E aonde eu sou conhecido é menor ainda. Que é o Paraná. No Paraná não dá 10%, no Rio Grande do Sul dá 13%, aqui no Mato Grosso deve ser por aí também, não tem pesquisa aqui. Mas no Nordeste... Mas aqui também a deve rejeição é mais onde é desconhecido. Eu tenho só 47% dos brasileiros me conhecem, 53% não conhecem. Então, o que diz a pesquisa? Que é experiência administrativa, as duas exigências, experiência administrativa e passado limpo. Então, nós temos que trabalhar isso, é isso que a população quer, passado limpo e experiência. Então, experiência administrativa significa o quê? Não é o cara que está chegando agora, é o cara que já comprovou que é limpo, tendo oportunidade. Aliás, você, para ser honesto, tem que ter a oportunidade de ser desonesto, né? Então, quem já exerceu a atividade pública, vários mandatos, e está com a ficha limpa, provou que é honesto. Portanto, esse tem que ser valorizado.
Nós não podemos jogar fora todo mundo, no mesmo balaio, né? Como se todos fôssemos iguais. Separar o joio do trigo é essencial agora. Fui convidado a receber uma comenda, uma homenagem da Polícia Federal, e fui a Belo Horizonte. E no discurso ele disse o seguinte: a política apodreceu, mas nós temos o dever de separar o joio do trigo. E essa comenda tem esse objetivo, do Paraná, de mostrar que existe trigo na política. O senhor do Paraná e foi receber uma comenda da Polícia Federal. Em vários Normalmente já os caras estão recebendo outra coisa da Polícia Federal. Né? Normalmente Ordem é uma de intimação, prisão, é um mandado de ordem de condução prisão, coercitiva, tornozeleira e outras coisas. Nós já temos recebido, sim, é gratificante. Senador, isso. está faltando... É um aval importante, porque é quem investiga, né? Quem investiga e quem prende. Então, Tá faltando Ministério líderes, Público, senador. Polícia Federal, as autoridades judiciárias hoje, com grande credibilidade, elas poderiam significar um grande aval. Tanto é que os candidatos que têm origem nessa área judiciária chegam com muita possibilidade para a disputa eleitoral. Nosso Medeiros, por exemplo, é oriundo da Polícia Rodoviária Federal. É um setor que tem hoje grande credibilidade no país. O senhor acha que está faltando lideranças políticas decentes, minimamente decentes nesse país? Nós temos... E é nessa esteira que o senhor acabou entrando Exato. ali para... O que nós temos que ter o preencher cuidado uma lacuna? é de não condenar a política de forma definitiva, porque não há democracia sem política e sem políticos. Então, o que é inteligente é separar joio do trigo, distinguir uns dos outros, né? Entender que nem todos somos iguais, até porque nós somos o reflexo da sociedade. Se nós considerarmos que todos os políticos são iguais, vamos considerar também que todos os cidadãos são iguais. Existem muitos deles nos presídios do país. Sim. Então, nós que estamos soltos, livres, leves e soltos, né, caminhando tranquilo, de cabeça erguida, não podemos ser comparados com aqueles que já estão condenados e estão nas prisões do Brasil. Pegando esse gancho, senador, o senhor está aqui em Cuiabá, o senhor deve estar sabendo, está acompanhando o que está acontecendo em Mato Grosso. Sim. Nós temos secretários presos, né, Paulo Coelho? Vários, aliás, comando da Polícia Militar, secretário de Justiça, secretário de Segurança, quer dizer, todo mundo na cadeia. Como é que o senhor está analisando esse quadro aqui? Nós temos uma mini lava-jato em cada estado brasileiro, né? Exatamente. Isso é bom, tem que fazer essa limpeza, né? Aproveitar esse embalo, que a sociedade foi para a rua exigir isso. Mas não pode estar havendo um Foram certo exagero do multidões. judiciário, Mas interferindo sempre no há esse executivo. risco, né? Sempre há esse risco, mas eu creio que o que vale é o combate à corrupção, mesmo com algumas injustiças que possam ocorrer. O Brasil vai ganhar muito com isso se nós implantarmos uma nova justiça. Aliás, está faltando, para instalarmos uma nova justiça no Brasil, o fim do foro privilegiado. Concordo. Eu fui autor da proposta, Isso é uma aberração, né? O Senado aprovou, está na Câmara, está caminhando, eu espero que a Câmara aprove, porque o foro privilegiado é o paraíso da impunidade, porque não há julgamento. Você pode comparar agora, nesse momento, lá, Curitiba, quantos foram presos em Curitiba, não é? E o Supremo? Quantos foram julgados no Supremo, na Operação Lava Jato? Até agora, Nada. Ninguém. Lá em Curitiba, muitos já foram julgados, Condenados. muitos já estão presos, Inclusive o Lula condenados. condenado, mas Já houve restituição de muito dinheiro. O Lula condenado já num primeiro inquérito, né? São 7, mas o primeiro já houve condenação. Breve deve ser julgado na segunda instância, o que determinará se condenado à prisão, porque até agora, pelo menos, prevalece a prisão em segunda O instância. senhor descarta a candidatura dele? Eu acho que ele não será candidato. Eu até gostaria que fosse, mas nós temos que respeitar a lei, né? Gostaria de que fosse isso. Você gostaria de enfrentar o Lula? Eu acho que seria bom para o país, para mostrar, para ver a população brasileira se ela realmente está disposta a exigir decência na atividade pública. Mas, senador, aí olha nós só. veríamos o percentual das pessoas que admitem a corrupção, porque é notório, é visível, não sou eu, é a Justiça, é o Ministério Público, a Polícia Federal, as autoridades judiciárias que estão denominando
o Mas aí, ex-presidente, senador, do comandante de toda essa organização criminosa. fazer aqui só o senhor a gente estava falando agora há pouco de ser conhecido, não ser conhecido, não é? O Lula, ele, com toda a rejeição que é enorme, absurda, não é? O homem não para de crescer. Agora, se pegarmos proporcionalmente, né, qual que é maior, qual que é menor, se é a aprovação, né, ou se é a rejeição dele. Agora, eu fico pensando o seguinte, o Lula, com esse crescimento que há, porque ele não está caindo na avaliação, né, quando se tem uma pesquisa aí e tal. A rejeição é grande, mas eu acho que mesmo assim com o Lula nesta ascendência, com esse crescimento, ou com a não queda dele, você acha que mesmo assim ele, né, tende a não ser candidato? Aí é uma questão de interpretação, né? Porque eu penso diferente de você, Paulo. Eu acho que o Lula está derrotado nessas pesquisas, em que você fala do crescimento pelas dele. que são divulgadas. Ele né? está derrotado porque a rejeição dele Muito grande. é maior, 2 vezes maior, mais do que 2 vezes maior do que a intenção de voto. Então é impossível eleger. Ele tem 30% de intenção de voto e tem 54% que quer ele na cadeia. Então como é que vai se eleger? Se 54% quer ele na cadeia, como é que ele vai se eleger? Então é evidente que a parte decente do Brasil é muitas vezes maior do que a parte indecente. Pois é, mas a parte decente que tu está dizendo aí, eu queria fazer um aspas desse decente que eu estou colocando aqui. Vamos pegar o Nordeste brasileiro, que é uma parte decente. Ah, bom, achei que você É uma ia falar parte que é uma parte decente. É uma parte decente. É uma parte decente. porque aí não, tem- mas é a Assustei com parte, você agora, é a Paulo. parte decente, mas é a Aí parte talvez eu onde não o tenha Lula colocado. tem um Paulo, respaldo deixa eu muito grande. corrigir um pouco isso, porque sempre dá margem a interpretações, né? Indecente é aquele que sabe e que vota, mas boa parte ainda não ludibriada, acredita. senhor. Não acredita. Então aí não é uma questão de indecência. E aí eu insisto na é minha questão de Questão boa de fé. inocência mesmo. É né? questão de boa fé, inocência. André? Nós temos muita gente que tem boa fé, ainda a ingenuidade prevalece e acha que há muita perseguição política, né, que há exagero. Então isso a gente tem que ponderar. Quando a gente fala em indecência, é que tem uma parcela pequena que sabe e que apoia. Esses são os militantes, são os que vestem a roupa mesmo, vai para a rua, que homenageiam no partido o preso que chega em tornozeleira e Levanta o punho, é ovacionado e tal na convenção do partido. Faz assim quando vai então, preso. esses, me perdoem, mas constituem a parte indecente. Mas o povo... Não aquele que está lá no interior do Nordeste, né, recebendo o Bolsa Família porque não tem emprego e é obrigado a viver dessa forma. Esse muitas vezes ele não tem a exata noção do que ocorreu no Brasil nos últimos anos. É o ingênuo que você poderia colocar? De boa fé. Não é o indecente, é o inocente. É inocente, de boa fé. De boa fé. É inocente, mas assim, aquele Bolsa Família que o Lula deu para ele lá, até hoje o Lula colhe Agora, os louros é evidente, ele aproveitou um programa que não é nem brasileiro, né, vem de fora. Esse Bolsa Família é um programa que veio de outros países, Sim. inclusive com outros nomes, Mas deu certo com obviamente. ele. Veio aqui o Bolsa Escola, no período Fernando Henrique Cardoso, Bolsa Escola, começou lá em Campinas e tal. Aí alguns se tornam proprietários, né, indevidamente, mas não há proprietário do programa. O que se fez no governo do PT foi aumentar os recursos do Bolsa Família, isso sim. Houve um aumento dos recursos destinados ao Como programa Bolsa furar essa Família. blindagem no Nordeste aí? O Álvaro Dias, que é conhecido muito no Paraná, no Sul, aqui no Centro-Oeste também, mas lá no Nordeste o Sul não tem toda essa popularidade, essa penetração, Vem, infiltração. Paula, agora às vezes é bom, né? Porque para você ser, no Brasil de hoje, para você ser absolutamente conhecido, você tem que ter praticado algum escândalo, né? Se tivesse assaltado os cofres públicos, certamente seria Seria uma mídia conhecidíssimo, né, no Nordeste, porque aí a divulgação é intensa. Mas eu acho que há uma identificação Eu troco conhecido do por- nosso discurso com o Nordeste. Eu acho que nós temos possibilidade de nos tornarmos conhecidos no Nordeste de forma positiva. Eu tenho ido e tenho me surpreendido. Acho que vai ser uma boa surpresa. Senador, como é que o Ao senhor final, será uma boa como surpresa é que o ao senhor se Nordeste. define?
já que a gente está falando em ser conhecido ou não. O senhor não é de direita, o senhor também jamais foi de esquerda, o senhor é de centro. Eu acho o seguinte, os rótulos perdem para o desejo de mudança e de solução dos problemas. Então, o que nós queremos, nós do Podemos, né, pregamos o quê? O fim dessa disputa de extrema esquerda com extrema direita. Nós e eles, acaba isso. O Fla-Flu, Pelo amor né? de O Deus. Fla-Flu. Nós queremos o quê? Aproveitar o que há de bom na esquerda, o que há de bom na direita e caminhar para frente, né? Resolvendo problemas. Então, ao invés de rótulos, de mistificação, de escamotear a realidade, o povo quer solução para os seus problemas. São demais os problemas que afligem a população brasileira. Nós não temos o direito de perder o nosso tempo com discussão estéril, né? Com teorias que realmente não constroem. Então é evidente, lá na ala esquerda se julga um proprietário de teses como distribuição de renda, redução das desigualdades sociais, aí vem os programas sociais. Mas e nós? Nós somos contra isso? Não. Nós priorizamos isso, a redução das desigualdades sociais, das desigualdades regionais. Então, obviamente, nós queremos que o Bolsa Família seja um programa de transição. Enquanto existir pobreza, justifica-se o Bolsa Família e outros programas sociais. Mas o objetivo de um governo sério é construir para o exercício pleno da cidadania. É tirar o cidadão do Bolsa Família, é não é? emprego, é oportunidade, é salário. Não é eternizar no Bolsa Família a Exatamente, pessoa. porque não é isso que ele ela quer. conseguir sair daquilo. Eu acho que há uma frustração enorme de quem é obrigado a viver do Bolsa Família. Ele gostaria de exercitar a cidadania na sua plenitude. Então, cabe ao governo oferecer oportunidades, criar condições para o emprego, para o salário. E, evidentemente, há propostas que vêm da direita, que são essenciais, né? O enxugamento do Estado, a reforma do Estado que eu prego, que na busca do Estado ideal, a aplicação dos recursos de forma correta, com a exata relação custo-benefício dos investimentos que são realizados, com o estabelecimento das prioridades adequadas, né? O exercício da função pública com aptidão para o cargo, né? Elegendo os critérios essenciais para a boa execução da função. Então, tudo isso é uma proposta que, teoricamente, vem da direita. Então, nós vamos recolher virtudes da direita, virtudes da esquerda para caminhar adiante. Aí carimbe do jeito que quiserem, se é de centro, enfim, isso pouco importa. O senhor é aquele tipo pró-mercado? Mercado, sim, o liberalismo econômico, liberdade de empreender e liberdade de consumir. Essa é a definição exata do que nós imaginamos, seja o desejo da população brasileira no que diz respeito à economia. Porque o Podemos tem essa pregação, consulta popular, exercício da democracia direta. Nós temos que ser os representantes das causas da população, né? Das prioridades eleitas pela população. O senador, puxando para Mato Grosso, não é? Aqui no estado nós temos alguns nomes que se filiaram ao Podemos, o senador Zé Medeiros, não é? O senador Antero, e aí, antes aqui, falávamos aqui de alguns nomes, você citou que Mauro Mendes, convites que foram feitos para Mauro Mendes e tal. Como que vocês esperam formar a participação do Podemos majoritariamente no pleito de 2018 aqui no estado de Mato Grosso? Mauro Mendes é o sonho de consumo? Mauro Mendes, os deputados o Saquete e o Fábio Garcia são líderes que nós estamos em entendimento com eles, conversando, convidando, às vezes demora um pouco mais, os parlamentares têm a questão da janela, tem que aguardar a janela, temos outros nomes no estado, como o Piveta, no interior. São nomes importantes que nós queremos trazer, porque o estado do Mato Grosso tem que ser uma prioridade, e eu vou explicar por quê.
Balança comercial. É um celeiro, né? É um celeiro. A balança comercial. É o Estado que garante a balança comercial. Olha, o Estado, Não é? a agricultura brasileira, nos últimos 25 anos, foi responsável por um superávit de 300 bilhões de dólares na balança comercial do Brasil. E não fosse o agronegócio, nós teríamos sofrido um déficit de 500 bilhões. Eu vou explicar bem, a agricultura, 900 bilhões de dólares de exportação. E nós tivemos superávit de 300, porque os outros setores apresentaram um déficit de 500 e poucos bilhões de dólares. Então, há que se considerar o seguinte: a China se inseriu no mercado, na economia mundial, passou a consumir mais e, portanto, a importar mais. Isso ajudou o agronegócio brasileiro. Durante mais 10, 15, 20 anos, a China vai ter que importar muito. A Índia caminha para a mesma situação, está havendo um crescimento econômico, melhoria do padrão de vida da população, uma enorme população semelhante à da China, será mais um mercado consumidor de produtos brasileiros. Portanto, o agronegócio do Brasil tem 20, 30 anos pela frente de prosperidade, e aí está o Mato Grosso. Nós temos 40% da área agricultável brasileira ainda não explorada. Imagine a exploração dessa área agricultável ociosa. O Brasil tem tudo para avançar, para se desenvolver, e o Mato Grosso é a essência desse desenvolvimento. Então nós temos que ter cuidado com a política daqui, não é? Porque os governos não podem atrapalhar, os governos têm que ajudar. E certamente as nossas opções aqui no Mato Grosso são cuidadosas. O senador Medeiros, nós insistimos durante muito tempo para que ele viesse conosco. A Renata Abreu e eu perturbamos muito o senador Medeiros até que ele aceitasse Com que tipo o nosso de convite. expectativa? O senador Antero... Qual foi a proposta para o Medeiros, por exemplo, vir? Medeiros, você será nosso candidato lá, isso ou aquilo? Foi carimbado isso Não, nós não negociamos essas coisas. Pergunte para a Renata Abreu se eu pedi para ser candidato a presidente. Ele pediu, quando eu Renata. Quando eu Tá aqui acompanhando. Deputado aqui no estúdio, o senador Medeiros Quando eu também vim tem para o Podemos, né? Em nenhum momento eu condicionei. O Medeiros também da mesma O senhor forma. não falou, podemos conversar depois? Não falou nada disso. Podemos vencer. Está dizendo que não, está dizendo que não. Na verdade, houve uma convocação para que eu fosse candidato. Eu tenho certeza que o Medeiros aceita convocações. Se de repente o partido convocado para ser candidato ao governo, ele aceitará. Eu acho que tem que ser assim. Nós temos que cumprir missões, né? Nós estamos aqui para cumprir missão. Então, eu estou bastante otimista em relação ao Podemos no Mato Grosso. Exatamente porque nós estamos cuidadosamente escolhendo aqueles que estão de pé. Aqueles que estão fraquejando aí, afundando no pântano da corrupção, esses nós estamos... Mas que terá que ter... Escolher aqueles que estão de pé, que ele quer dizer, aqueles que não usam tornozeleira ainda. Está difícil o negócio. É mais ou menos isso. É mais ou menos. Quem tiver sem tornozeleira, Tornozeleira, a coisa está complicada. É o símbolo. Fala, A questão Paulo. da majoritária é condicionante, quer dizer, para até alavancar seu projeto nacional, senador Álvaro, terá que ter nos estados, né, essas candidaturas majoritárias. É onde possível. Passa por aí. O que é mais importante é a preservação da imagem limpa, né, do projeto, do partido, da proposta. Então, se nós tivermos candidaturas majoritárias com esse perfil de passado limpo, é claro que é uma contribuição importante. Onde não tivermos isso, preferimos não lançar, né? Mas aí Então, é que entra o X da questão, vai se coligar com alguém. Não necessariamente. Coligar com alguém, aí Eu acho... começa a contaminação, né? Eu acho, Paulo, é aquilo que eu estou dizendo, essa é uma eleição atípica, diferente. As estruturas vão perder para a imagem, para o itinerário percorrido pelo postulante, pelo passado. É isso que a pesquisa diz. Então, as estruturas perdem força nesta hora. Aquela história do adágio popular, né? Melhor só do que mal acompanhado. Então,
Eu não considero prioridade as alianças. Isso é coisa da velha política, né? Isso está arraigado, né, no sentimento político nacional. Tem que fazer alianças e tal. Nós estamos pensando diferente. O eleitor vai ter, eu acho, uma relação direta com o candidato. Ele vai olhar no olho do candidato e vai dizer, dá para confiar ou não dá para confiar. Então, eu queria só honestidade na resposta aqui, da pergunta que eu vou fazer aqui agora, como congressista e também como pré-candidato à presidência da República. Aqui no estado de Mato Grosso temos dois expoentes. O atual governador, que por si só já é a principal figura política do estado. Falamos aqui agora de agronegócio, onde tem Blairo Maggi, que é ministro do atual governo, que aí vem com o agronegócio nas costas. Aqui, agronegócio no estado de Mato Grosso, leia-se Blairo e Iraí Maggi. Avaliação do senhor, honesta, como sempre, não é? Sobre essas duas figuras, o andamento da gestão do Pedro Táxi, não ele como procurador, como foi e tal, e o Blairo Maggi, que está aí também por fora, é pré-candidato aqui ao Senado, pode vir a disputar, pode indicar, pode passar por ele o nome do agronegócio, que tem tido êxito ultimamente nas últimas eleições aqui no estado, não é? Para disputar a majoritária do ano que vem. Olha, é uma pergunta de difícil resposta. Confesso que sou amigo dos dois, convivi com ambos no Senado Federal. O Blairo, inclusive, veio do Paraná, tem uma relação boa, sempre tive boa relação com a família. O Pedro Táxi, convivemos muito na Comissão de Constituição e Justiça, foi um grande senador. Mas eu não tenho condições de fazer essa avaliação local, né? E não é uma questão de fugir. Mas de globalização, em termos de globalização, senador, o senhor tem informações, Mato Grosso, você chega de fora num estado, fica deselegante você interferir. Está com essa cautela, né? Você interferir, né? Não fica simpático. Eu acho que os mato-grossenses que vivem aqui conhecem melhor do que eu o desempenho de cada um, a postura de cada um, e quem deve julgar é o mato-grossense. Mas o Blairo, por exemplo, como ministro, pode julgar. O senhor é colega, é colega, né, porque está licenciado. O trabalho dele como ministro da Agricultura, que pesem os altos e baixos aí na pasta. Não, a atuação dele como ministro tem sido positiva, né, na questão da carne, por exemplo. Eu não quero me envolver nos assuntos do Mato Grosso, né, do que ocorre aqui. Eu sei que há investigações, que há operações policiais em curso, uma ação da esfera judiciária. Isso não me cabe aí a área judiciária mesmo resolver. O desempenho como ministro tem sido positivo, né? O Ministério da Agricultura não tem grande poder. Na verdade, de definir políticas agrícolas, porque depende da área de planejamento e de fazenda, né? Em muitos casos, o Ministério da Agricultura chega a ser dispensável. Hoje, por exemplo, nós temos 200 bilhões do Plano Safra deste ano, e os agricultores acham insuficientes esses recursos, né? Então, mas aí, quem manda não é o Ministério da Agricultura, é o Ministério da Fazenda e do Planejamento. Essa é a questão. Então, o peso é importante para a agricultura, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é quem tem o poder realmente de alavancar o progresso. A gente está falando de Blairo Maggi. Como é que o senhor avalia a situação política do Blairo Maggi hoje, depois da delação do ex-governador de Mato Grosso, Simval Barbosa? Pois é, isso que eu estou dizendo, né? É deselegante, né? Caminhar nesse terreno escorregadio, chegar de fora aqui e opinar. Eu espero que se faça justiça, né? Nesse processo todo envolvendo políticos no Brasil. Veja, a JBS, os batistas denunciaram 1.800. Então, certamente entre eles há injustiçados. Mas há aqueles que certamente devem... Falando em Batista, eles foram pivôs aí do escândalo com o presidente Michel Temer. O senhor apoia que o Temer deva sair, ou ele sair pior, ou o senhor tem aquela mesma teoria que o Medeiros falou aqui do James Carville,
americano, que a economia é estúpido, e a economia está começando a andar, então deixa o homem lá. Não, a economia anda sem ele. Talvez possa andar melhor sem ele. Na verdade, houve um descolamento, né, da economia da crise política. E por isso está havendo já uma reversão em relação à crise. Já há um movimento da economia que gera um certo otimismo nas pessoas. Mas a Bolsa é a primeira a manifestar quando há a ideia de fica Temer. Parece que a Bolsa reage de forma correta, de forma positiva. Mas a Bolsa reage um dia de uma forma, outra ela é muito volúvel. Né? O que eu acho é o seguinte, é prioridade o combate à corrupção. A população brasileira elegeu a Operação Lava Jato como a sua prioridade maior nesse momento. E nós temos que ter critério. Princípios. Os princípios são inegociáveis. É chefe de uma organização criminosa, como diz o Procurador da República, as provas estão postas. Eu vi outro dia o ministro Barroso, no Supremo Tribunal Federal, lendo a relação de provas que foram apensadas pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot. Eu fiquei impressionado. É prova em excesso. Existe prova vazando pelo ladrão. Portanto, essa configuração... Vazar pelo ladrão, o professor foi sarcástico. Foi mais ou menos. Um trocadilho, né? Foi um trocadilho interessante. Mas essa configuração de chefe de organização criminosa tem provas documentais. Então, o caminho da Câmara é dar a resposta adequada e é, certamente, acolher a denúncia. Se isso ocorrer, não altera nada. A equipe econômica vai se manter lá. E é o lado bom do atual governo, é a equipe econômica que, bem ou mal, vem conseguindo alguns avanços. É claro, não o suficiente. Eu, por exemplo, não me conformo ao ver o governo e essa equipe econômica não colocar a dívida pública ou alternativas para a melhor administração da dívida pública brasileira como prioridade. Porque eu entendo que a causa maior do déficit público monumental que temos hoje e, portanto, da falta de recursos para setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, a causa essencial é essa dívida gigantesca. Então tem que se buscar uma solução para ela. Tá bom. Olha, o senador Álvaro Dias está no 4º mandato, estou errado? De senador. Exato, o primeiro eu exerci pela metade porque fui governador. Foi eleito governador do Paraná. No meio do mandato foi eleito governador. Teve passagens por Londrina também. Londrina fui vereador. O senhor é paulista. Paulista de radicado no Paraná. Desde os 9 anos. Senador da República pelo 4º mandato, pré-candidato a presidente da República. E assim como eu e assim como o Paulo Coelho, começou no rádio. Exatamente, André. Eu comecei como estudante, né, na Universidade de Londrina, dispensando a mesada do pai e ganhando o dia a dia ali de radialista. Passou fome, hein? Eu e Paulo Coelho passamos fome na época. Tá certo. Tá certo. Senador, eu quero entregar para o senhor aqui a caneca do programa, que é igual essa que o senhor tem aí. O senhor colocar lá no seu gabinete. Vou botar no gabinete, tem uma caneca lá do Corinthians. Eu sei que nem todos vão tirar. Não coloque do lado, não coloque do lado. Vou dar uma do Flamengo para o senhor aqui. Aí vou colocar. Não, mas eu coloco de todos os times, porque o nosso... Mas agora pré-candidato... O nosso projeto não é time, é seleção. Nós temos que reunir todas as camisas poderosas desse país aí. Obrigado a vocês. Um abraço. Corintiano a gente trata assim, né, Paulo? Senador, obrigado, boa sorte para o senhor. Muito obrigado. O senhor volte mais a Mato Grosso. Voltaremos, viu? Voltaremos. Temos certeza que nós já gostamos muito do Mato Grosso e vamos gostar ainda mais a partir dos eventos que virão. Por favor, peguem também uma caneta para para a deputada também que está aqui. Agradecer aqui ao Zé Medeiros. Agradecer o Medeiros que está aqui também. Senador da República, aliás, muito bem elogiado, muito bem avaliado ultimamente aí, não é? Pelas suas ações, atitudes, né? Em meio a essa lamaçal toda aí. Zé Medeiros tem aí tido muitos elogios por
parte da população, principalmente, né? Exato. E a deputada Renata, que também aqui nos prestigia com a sua... Renata Abreu. Vai ganhar uma Renata caneca Abreu. também, viu, deputada? que bom. Entrega a caneca. Renata caneca Abreu. pra senhora Caneca é também. bonita aí, ó. Do Medeiros, ele fala bem do Medeiros, porque o Medeiros anda armado, né? Policial, já viu, né, Paulo? Mas é flamenguista, ele é Espero que o senhor flamenguista. volte, Voltarei. viu? caso Muito eleito obrigado. presidente da República, que o senhor Claro. volte aqui a Mato Grosso. E nos Um abraço, boa sorte pro senhor. Obrigado, viu? Boa sorte, sucesso pro senhor. Obrigado, gente. Tchau, até a próxima entrevista. Um abraço, tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.